Você não está vendo este vídeo por acaso. O céu está em movimento. Respire fundo e permita que essa verdade entre no seu coração. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E se essa mensagem chegou até você, agora, é porque esse tempo está se cumprindo na sua vida. Não é coincidência. Não é apenas mais um vídeo. É um sinal, um chamado, uma resposta que sua alma já vinha buscando há tempos, talvez em silêncio, talvez em lágrimas. Há momentos em que Deus fala em sussurros, em outros ele grita nas entrelinhas da rotina. E às vezes ele fala por meio de vídeos como este, quando menos esperamos, mas exatamente quando mais precisamos. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:9. Isso significa que Deus está à procura de pessoas dispostas, posicionadas, com o coração aberto para ouvir, obedecer e agir. E se você sente que essa mensagem está falando com você, é porque seu coração está sendo alcançado agora mesmo. Existe algo espiritual acontecendo neste exato instante. Uma movimentação invisível no mundo espiritual, que prepara o terreno para uma mudança radical em sua vida financeira, emocional e espiritual. Você pode ter passado por fases difíceis, por noites em claro, por dívidas que pareciam não ter fim, por orações que até aqui não tiveram resposta. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele apenas estava esperando o momento certo, e o momento certo chegou. Esta é a sua estação de virada, a estação da restauração, da reconexão, da ação com fé. Mas antes de tudo, é preciso reconhecer o cenário. Você está sendo visitado por uma palavra que carrega propósito, alinhamento e transformação. Não a ignore. Não trate como mais um conteúdo motivacional qualquer. Isso é mais do que palavras. É um sopro de Deus. A sua resposta está aqui, mas ela não virá apenas para quem ouve. Ela virá para quem crê e age. E a pergunta que fica é: você está pronto para receber essa virada divina? Se sim, continue comigo. A fé sozinha não basta. É preciso ação alinhada com a promessa. Muitos crescem ouvindo que basta ter fé e tudo vai se resolver. Mas e se eu te dissesse que fé sem ação é apenas intenção parada no tempo? A Bíblia é clara. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Isso quer dizer que não adianta apenas crer se não houver movimento. Deus não recompensa apenas os que creem. Ele recompensa os que se movem, os que saem da zona de espera e entram na zona de obediência. Pense por um momento. Quantas promessas de Deus estão estagnadas na vida de pessoas que oram todos os dias, mas continuam paralisadas diante do medo, da dúvida ou da procrastinação? Quantas pessoas dizem eu creio, mas na prática vivem como se não crescem? Isso é mais comum do que você imagina. E talvez de forma inconsciente tenha acontecido com você também. Porque a fé verdadeira não nos deixa sentados esperando um milagre cair do céu. A fé verdadeira nos levanta, nos faz dar passos de coragem, mesmo sem garantias visíveis. A fé é o combustível, mas a ação é o volante. Sem movimento, a fé estaciona. Sem atitude, o céu aguarda. Sim, Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes Ele está esperando você se posicionar para liberar o que já está preparado. Lembre-se de Abraão. Ele creu, mas também saiu de sua terra. Moisés creu, mas também ergueu o cajado. Pedro creu, mas também lançou a rede. A fé deles foi ativada quando se transformou em ação alinhada com a direção de Deus. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. A prosperidade que você busca não virá apenas com um pensamento positivo ou declarações bonitas. Ela começa com a fé, mas se concretiza com passos firmes. Não basta apenas repetir: eu creio que Deus vai mudar minha vida financeira. Você precisa mostrar a esse Deus, com suas atitudes,
que está pronto para cooperar com essa transformação. A fé abre a porta. A ação atravessa o portal. O erro silencioso que impede muitos cristãos de prosperarem. É aqui que muita gente tropeça sem perceber. Porque existe um equívoco, um pensamento disfarçado de humildade, que tem roubado a prosperidade de milhares de cristãos ao redor do mundo. Sabe qual é? A crença de que desejar prosperar é errado, que buscar dinheiro é pecado, que ser abençoado financeiramente é sinal de vaidade ou orgulho. Mas isso não vem de Deus. Isso vem de uma mentalidade de escassez alimentada por religiosidade mal interpretada. A Bíblia nunca condenou a riqueza. O que ela condena é o amor ao dinheiro acima de Deus. Há uma diferença clara entre usar o dinheiro como ferramenta para cumprir propósito e se tornar escravo dele. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando o dinheiro vira um ídolo. Mas quando você entende que a prosperidade é uma forma de expressar o reino, ajudar o próximo, abençoar sua família e glorificar a Deus com seus resultados, a abundância deixa de ser algo egoísta e se torna espiritual. O erro silencioso está em viver como se fosse mais santo depender da falta do que aceitar a provisão. Muitos oram por milagres, mas não aceitam a possibilidade de serem canais do milagre. Rejeitam oportunidades, fecham os olhos para novas ideias. Se sentem culpados ao ganhar mais. Vivem dizendo o pouco com Deus é muito. E é verdade. Mas esquecem que Deus também multiplica o pouco quando há disposição para administrar o muito. Esse erro é sutil, mas poderoso. Ele te impede de agir, te sabota, faz com que você viva aquém daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Faz com que você ore, mas não empreenda, que deseje, mas não se mova, que peça, mas não aceite receber. Mas hoje, essa mentira precisa cair por terra, porque não é pecado prosperar. Pecado é viver travado por crenças que impedem você de ser quem Deus te chamou para ser. Você foi criado para frutificar. E frutificar não é apenas produzir o mínimo, é crescer, multiplicar e governar com sabedoria. Você está pronto para assumir essa verdade? Deus quer te abençoar, mas Ele também espera uma atitude sua. Muita gente acredita que basta dobrar os joelhos e esperar. E sim, orar é essencial. Buscar a Deus é o princípio de toda transformação. Mas Deus não trabalha com passividade. Ele honra quem se posiciona. Ele se move em resposta à fé. E fé verdadeira se expressa em atitude. A própria Bíblia está repleta de exemplos onde o milagre só aconteceu depois que alguém se levantou e fez algo, mesmo diante do impossível. Veja o caso do cego Bartimeu. Ele não ficou esperando Jesus passar e fazer algo por ele. Ele gritou, clamou com ousadia, e quando disseram para ele se calar, ele gritou ainda mais alto. E Jesus ouviu. Porque fé silenciosa, muitas vezes, é fé invisível. E fé invisível não move o céu. Quando o povo de Israel estava diante do mar e os egípcios, atrás, Moisés orou. Mas Deus respondeu com uma pergunta poderosa. Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Ou seja, pare de apenas orar e comece a agir. Você já percebeu quantas oportunidades Deus pode ter colocado no seu caminho e você deixou passar porque ficou esperando o cenário perfeito? Às vezes, o céu já liberou o sim, mas é a sua atitude que ativa a manifestação. Deus não abençoa apenas intenções, Ele abençoa movimento. Ele não multiplica a semente guardada, Ele multiplica a que é plantada. E isso vale para a vida espiritual, emocional, relacional e financeira. Nada acontece enquanto você não se levanta e toma uma decisão. Agora pare e reflita. Quantas vezes você orou por mudança financeira, mas não se posicionou? Quantas vezes pediu por um recomeço, mas permaneceu no mesmo lugar, com os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, o mesmo discurso? Deus quer liberar algo poderoso sobre você, mas Ele está esperando um gesto, um passo, um ato de fé. Talvez seja uma nova escolha,
uma semente plantada, uma decisão difícil, um risco calculado. Algo que você precisa fazer para mostrar: Senhor, eu creio e eu ajo. Porque fé é o que você sente. Obediência é o que você faz. E a bênção está entre essas duas coisas. Como a escassez se forma dentro da mente e contamina a fé. A escassez não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes de faltar na carteira, falta no pensamento. Antes de faltar na mesa, falta na visão de futuro. Muitas pessoas vivem em ciclos repetitivos de limitações financeiras, não porque Deus não as ama, ou porque não têm talento ou oportunidades, mas porque foram treinadas mentalmente para crer que prosperidade é algo distante, difícil, quase impossível. E isso contamina até a forma como elas oram. A mente é como um solo. Tudo que você planta nela cresce. Se você repete para si mesmo, ainda que em silêncio, frases como dinheiro é difícil, isso não é para mim, sou azarado, tudo dá errado comigo, você está cultivando sementes de escassez. E o problema é que a fé tenta crescer nesse mesmo terreno contaminado. É como tentar plantar algo nobre em solo envenenado. O resultado? As orações não fluem, a esperança enfraquece e a fé começa a parecer ineficaz. E sabe o que é mais perigoso? É que muitos vivem isso dentro da igreja. Oram, jejuam, se consagram, mas continuam declarando fracasso com a boca. Pensam pequeno, duvidam, confiam em Deus, mas desacreditam de si mesmos. Isso não é humildade, é autossabotagem espiritual. Deus não habita na dúvida. Ele responde à fé. E fé começa com a renovação da mente. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Ou seja, não adianta só querer mudar por fora, se sua mente ainda está prisioneira da velha escassez. Você precisa entender que fé sem mentalidade renovada é como um avião com combustível, mas sem asas. Ele até tenta decolar, mas não sai do chão. A mudança verdadeira começa quando você passa a pensar como quem já recebeu, falar como quem já viveu, agir como quem já venceu. Porque a mente alinhada com Deus se torna campo fértil para promessas. E a sua mente precisa estar pronta para receber a abundância que Ele quer liberar. A pergunta é: você vai continuar alimentando escassez com seus pensamentos? Ou vai começar hoje mesmo a plantar abundância na sua forma de pensar? A diferença entre orar por provisão e se mover com propósito. Muitas pessoas oram por provisão, mas vivem sem propósito. Pedem portas abertas, mas nem sabem onde querem chegar. Clamam por um milagre financeiro, mas não se preparam para administrar o que estão pedindo. E é exatamente aí que reside uma das maiores diferenças entre quem apenas ora e quem ora e age. Porque Deus não é apenas um provedor de recursos, Ele é um direcionador de destinos. E Ele não derrama provisão onde não há direção. Orar por provisão é importante. Deus quer ouvir a sua voz, mas o céu espera ver suas mãos se movendo com clareza. Não adianta pedir uma colheita sem plantar uma semente. Deus se move onde há propósito, planejamento e ação. O povo de Israel, por exemplo, orava no deserto por libertação. Mas foi quando eles começaram a marchar que o mar se abriu. A oração chamou o milagre, mas a ação ativou o movimento de Deus. Você pode estar pedindo a Deus uma resposta financeira, uma libertação das dívidas, uma nova porta de emprego ou uma ideia para empreender. Mas pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo hoje com aquilo que já tenho em mãos? Será que você está cuidando bem do pouco que possui? Será que está aprendendo, crescendo, se preparando para o que está por vir? Porque Deus não entrega grandes propósitos para mentes despreparadas. Ele derrama onde há responsabilidade, onde há ação com propósito. É hora de sair da oração automática e entrar na oração com visão. Pedir com clareza, agir com propósito, fazer planos com fé. Não basta dizer: Senhor, muda minha história. É preciso dizer: Senhor,
Me mostra o que eu preciso fazer. Me dá direção. Me ensina a caminhar. Porque quando você ora com propósito e age com fé, o céu se move. E a provisão não vem apenas como resposta. Ela vem como parte do plano que Deus tem para a sua vida. Você está orando certo. Mas será que está se movendo na direção certa? Pensamentos errados sobre dinheiro que bloqueiam o agir de Deus. Você pode não perceber, mas muitas vezes são os seus próprios pensamentos que estão levantando barreiras entre você e a provisão de Deus. Isso acontece porque nem todo pensamento que parece inofensivo é neutro. Muitos carregam em si uma semente de escassez, de medo ou de rejeição à prosperidade. E o problema é que essas ideias erradas, quando repetidas constantemente, se transformam em crenças. E as crenças moldam a sua realidade. Frases como: dinheiro não é para mim. Quem nasce pobre morre pobre. Todo rico é ganancioso. Quanto mais dinheiro, mais problema. Parecem comuns, mas são venenos disfarçados. Essas declarações se alojam no subconsciente e passam a definir como você vê o mundo, como age diante das oportunidades e como lida com o que recebe. E mais grave, elas contradizem a natureza de Deus como Pai provedor. A Bíblia não esconde que Deus é dono do ouro e da prata. Ela diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Jesus multiplicou pães, transformou água em vinho, ordenou pesca milagrosa, mostrou que prosperidade com propósito é sim parte do reino. Então, por que aceitar pensamentos que contradizem tudo isso? Por que continuar alimentando mentiras que enfraquecem sua fé e limitam sua visão? Esses pensamentos errados não apenas bloqueiam o agir de Deus em sua vida financeira, mas também minam sua autoridade espiritual. Eles fazem você orar por um milagre, mas duvidar no minuto seguinte. Fazem você sonhar com um novo tempo, mas voltar às velhas atitudes. Fazem você dizer que crê, mas viver como quem não espera nada. Hoje é o momento de confrontar essas mentiras. Rejeitar cada pensamento que não vem de Deus. Substituí-los por verdades bíblicas. Declarar com firmeza: a minha mente está alinhada com os céus. Eu sou próspero, porque carrego a bênção de um Deus que se alegra em ver os seus filhos frutificarem. Porque se os pensamentos errados te afastam da promessa, os pensamentos certos te reposicionam para recebê-la. E o que você pensar, a partir de agora, determinará o que você atrairá daqui para frente. Reprogramando sua mente para se alinhar com a abundância bíblica. Agora que você já entendeu como os pensamentos errados bloqueiam o agir de Deus, é hora de dar o próximo passo e mudar a forma como você pensa, fala e enxerga o dinheiro. Mas não estamos falando de pensamento positivo superficial. Estamos falando de reprogramação mental fundamentada na verdade da palavra de Deus. Uma mente que se renova todos os dias pela fé, pela verdade e pela obediência. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa não é apenas uma instrução, é um segredo espiritual, porque a sua mente é o campo onde a batalha da prosperidade começa. Se você quer colher abundância do lado de fora, precisa primeiro semear convicções firmes dentro de você. Convicções baseadas na promessa, e não no medo, na herança espiritual, e não na limitação social. Reprogramar sua mente começa com substituir declarações negativas por palavras de vida. Trocar nunca consigo, por Deus está me capacitando. Substituir sou pobre mesmo por sou herdeiro das riquezas de um pai que é dono de tudo. Ao repetir essas verdades, você vai limpando sua mente de crenças limitantes e abrindo espaço para que Deus fale, direcione e te use como um canal de bênção. Além disso, a reprogramação exige prática. Você precisa se expor diariamente a mensagens de fé, sabedoria e crescimento. Precisa deixar de alimentar sua mente com medo, fofoca, comparação e desânimo, e começar a regá-la com testemunhos,
princípios bíblicos, palavras proféticas e conteúdos como este que você está ouvindo agora. Tudo isso alimenta a sua atmosfera interna. Imagine sua mente como um jardim. Se você não plantar nada, as ervas daninhas crescem. Mas se você plantar propósito, fé e conhecimento bíblico, a colheita será outra. A reprogramação mental é o que transforma orações em atitudes e atitudes em resultados. E quando sua mente se alinha com a abundância bíblica, o céu se alinha com o seu destino. O que você pensa se torna o que você atrai, e o que você atrai se torna o que você vive. Exercício prático. Visualize, declare e haja como quem já recebeu. Agora que você entende como renovar a mente e reprogramar os pensamentos com base na palavra, chegou o momento de colocar em prática o princípio espiritual que ativa a manifestação. Fé acompanhada de atitude. E para isso, quero te conduzir por um exercício simples, porém poderoso, que vai alinhar sua mente, suas palavras e suas ações com a promessa que Deus tem para você. Feche os olhos por um instante. Se puder, respire fundo. Agora, imagine sua vida como Deus a desenhou. Veja-se livre de dívidas, com contas pagas, vivendo em paz. Veja sua casa sendo um lugar de provisão, onde nada falta, onde há alimento, onde há honra. Veja-se trabalhando com propósito, sendo bem remunerado, ajudando pessoas e colhendo frutos do seu esforço e da sua obediência. Visualize a tela do seu celular. Veja sua conta bancária com aquele número que representa a virada. Talvez 10 mil, 100 mil, talvez mais. Veja como se já fosse real. Sinta a paz de saber que aquilo não é imaginação, é profecia em preparação. Agora declare, com a voz ou em pensamento, palavras como: eu recebo a abundância de Deus. Eu ajo com sabedoria e prospero. Eu sou um canal de bênção. Tudo o que eu preciso está vindo ao meu encontro. Essas declarações não são mágicas, elas são armas espirituais. Elas quebram cadeias mentais, alinham você com o céu e preparam o caminho para a ação. Porque não adianta só visualizar ou declarar, é preciso agir. Terminado esse vídeo, você vai tomar uma atitude que represente essa nova fé. Talvez revisar seus planos, organizar suas finanças, estudar algo novo, procurar uma oportunidade, mudar a forma como responde ao que Deus coloca diante de você. A fé não é passiva, ela é construtiva. E a ação é o solo onde as promessas florescem. Visualize com clareza, declare com convicção, haja com ousadia, porque quem crê, age como quem já tem, e quem age com fé, atrai o favor de Deus. História real de transformação, quando a fé encontra o movimento certo. Agora, quero que você conheça uma história simples, mas profunda, porque ela mostra, com clareza, o que acontece quando alguém decide unir fé com atitude. Quando alguém para de apenas esperar e começa a se mover. Essa é a história da Clara. Uma mulher como tantas outras, cristã, dedicada, orava todos os dias, pedia direção a Deus, jejuava por uma virada na vida financeira. Mas mesmo assim, o dinheiro parecia escorregar pelos dedos. Ela mal conseguia pagar as contas e, mesmo com todo o esforço, vivia no aperto. Um dia, exausta, ela orou com lágrimas nos olhos e disse: Senhor, por que a minha vida financeira não muda? Eu sou fiel, oro, creio, mas nada acontece. E naquele mesmo dia, enquanto navegava sem rumo na internet, um vídeo apareceu. Uma palavra que dizia exatamente isso. Fé sem ação é apenas intenção estagnada. E aquilo bateu fundo no coração dela. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Clara entendeu naquele instante que estava esperando por algo que já havia sido liberado. O que faltava não era fé, era atitude. No dia seguinte, ela acordou diferente. Não esperou mais um sinal. Ela se levantou como quem já tinha recebido a bênção.
Começou a estudar sobre finanças, organizou seus gastos, decidiu investir num pequeno curso online com o que tinha guardado. Refez seu currículo, orou novamente e enviou para empresas estratégicas. No final daquela semana, recebeu uma ligação. Era uma oportunidade. Não era a dos sonhos, mas era o primeiro passo. Nos meses seguintes, Clara foi crescendo. Deus foi abrindo portas. Ideias começaram a surgir. Propostas inesperadas chegaram. Ela, que antes só orava, agora orava e agia. E isso mudou tudo. Porque Deus viu que a fé dela não era mais passiva. Era uma fé viva, vibrante, acompanhada de movimento. Hoje, Clara vive o que antes ela só visualizava. E ela não é uma exceção. Ela apenas decidiu sair da espera e entrar na ação com fé. O mesmo Deus que transformou a vida dela pode transformar a sua. Mas a pergunta é: você está pronto para dar esse passo? A decisão espiritual que pode mudar sua vida a partir de agora. Chegou o momento que define o antes e o depois. Você ouviu a palavra, sentiu no coração, foi tocado por verdades profundas e agora está diante de um ponto de virada. Ou você continua como antes, esperando, sonhando, orando apenas com os lábios, ou você toma uma decisão espiritual de se alinhar com a fé prática, viva e ativa que Deus espera de você. Porque tudo o que falamos até aqui não é teoria, é transformação disponível. É chave destravando cadeados. É Deus dizendo: eu já liberei, mas preciso ver você se posicionando. Não basta assistir esse vídeo e se emocionar. Não basta concordar em silêncio. Você precisa fazer algo com o que recebeu. Você precisa marcar esse momento com uma decisão. Como alguém que sabe que algo novo começou dentro de si. Decisão espiritual não é apenas sentir, é agir com base naquilo que se crê. Quando o filho pródigo decidiu voltar, ele não apenas desejou voltar, ele se levantou e andou. Quando Pedro quis andar sobre as águas, ele não apenas ouviu Jesus dizer vem, ele saiu do barco. Quando os amigos do paralítico quiseram ver o milagre, não apenas oraram, subiram no telhado e removeram as telhas. Você está sendo convidado agora a tomar uma decisão que muda a direção da sua vida. Pode ser algo interno, como perdoar alguém. Pode ser financeiro, como organizar suas contas. Pode ser emocional, como parar de se sabotar. Pode ser espiritual, como começar a declarar vida e provisão todos os dias. Não importa qual seja. O que importa é que você se mova em direção à promessa. Porque quando você decide, Deus responde. Quando você dá o primeiro passo, o céu abre o caminho. E essa decisão não é mais sobre se, é sobre quando. E se você chegou até aqui, é porque o quando é agora. A partir de hoje você não será mais alguém que apenas ouve. Você será alguém que vive. Você será o testemunho vivo do que acontece quando a fé encontra a ação. Desafio profético. Declare, comente e viva como quem crê. Agora, chegou a hora de selar essa jornada. Não com emoção passageira, mas com compromisso espiritual e profético. Porque a fé que não se manifesta em atitude, morre dentro da intenção. E neste momento, você tem uma escolha simples, mas poderosa. Ficar em silêncio ou ativar o que ouviu. E ativar começa com declarar. Porque aquilo que você declara com fé, você começa a viver com convicção. Palavra falada em aliança com Deus é semente de transformação. Por isso eu quero te desafiar. Não emocionalmente, mas espiritualmente. Escreva agora nos comentários com todo o coração: eu aceito a abundância de Deus sobre a minha vida. Eu ajo com fé. Eu vivo como quem crê. Esse não é um comentário comum. É um ato profético. É como colocar uma estaca no solo e dizer: aqui começa a minha nova fase. Esse comentário é uma oração ativa. Uma declaração pública de que a partir de agora, sua vida financeira, emocional e espiritual está sendo alinhada com os céus. Mas não pare por aí. Você vai além.
Você vai ouvir este vídeo novamente por 7 dias seguidos. Isso não é ritualismo, é disciplina espiritual. Porque quanto mais você ouve palavras de fé, mais sua mente se alinha, sua atmosfera muda e sua fé se fortalece. Deus honra o que é repetido com reverência e intencionalidade. E mais, tome uma atitude concreta ainda hoje. Organize suas finanças. Ore com propósito. Anote ideias. Planeje. Dê um passo que represente essa nova mentalidade. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Algo foi liberado dentro de você. Algo foi destravado no mundo espiritual. E se você realmente crê, agora é hora de viver como quem já recebeu. Declare, comente, compartilhe, espalhe essa palavra. E principalmente, haja com fé. Porque quem vive como quem crê, atrai o que o céu já liberou. Bem-vindo ao seu novo ciclo. A virada financeira já começou. E agora, ela só depende de você.